Fala pessoal, beleza? Tô eu aqui de novo para gravar mais um TocoQuest número 11 gravado. E como vocês sabem, tá tendo uma greve de roteiristas e atores nos Estados Unidos. E por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre uma franquia, né? Eu vou acabar falando sobre o sétimo filme, já que eu tô falando da franquia inteira, mas vai ser a última vez que eu vou falar de um filme que está sendo lançado agora em 2023. Em respeito à greve dos roteiristas, eu vou me esquivar de falar de filmes americanos lançados em 2023 até o fim da greve, né? Então, não vai ter, infelizmente, não vai ter mais filmes lançados em 2023 esse ano aqui no canal em respeito à greve dos roteiristas e dos atores. Então não vai ter Besouro Azul, não vai ter Barbie, não vai ter muita coisa aí que está sendo lançado agora em respeito à greve dos roteiristas e dos atores. Então esse vai ser o último filme que eu vou falar esse ano, porque eu queria falar sobre essa franquia inteira. Então, como teve um último filme lançado, eu vou falar sobre o último filme lançado junto. E como todo mundo já tá vendo aí pelo título e pela thumbnail, eu vou falar de Missão Impossível. E eu vou falar dos 7 filmes numa tacada só, né? Nesse vídeo aqui. Então, segura a vinheta e bora pro vídeo. Como dá pra ver aí, vai ter um alerta de spoiler na tela, porque eu vou falar sobre 7 filmes aí. E, assim, eu tô falando sobre uma franquia inteira, né, de filmes. Então, vai ter spoiler aí de todos os filmes. Então, já fico alerta de que vai ter spoiler aí, gente. 6 deles já tem muitos anos que foram lançados. Então, eu espero que vocês já tenham assistido, né? Mas eu vou falar, assim, bem rapidamente sobre cada um deles e vou focar em analisar a franquia, né? E assim, eu sou fã dessa franquia e eu gosto muito, muito, muito mesmo de Missão Impossível. Eu acho que pra mim é a segunda melhor franquia de espionagem, perdendo apenas para 007, que pra mim é a melhor franquia de espionagem. Eu sou fã do 007 mas Missão Impossível é a segunda franquia de espionagem pra mim aí. E vamos começar com o primeiro Missão Impossível. O primeiro Missão Impossível, ele foi lançado lá em 1996, né? E ele foi dirigido pelo Brian De Palma, né? E ele é uma produção do Tom Cruise, né? O Tom Cruise já entrou como produtor nesse filme, né? Ele é produzido pelo Tom Cruise e pela Paula Wagner. E é engraçado porque o Missão Impossível, ele é baseado numa série homônima, né? Da década de 60, né? Só que, vamos lá, vamos às diferenças entre o primeiro filme do Missão Impossível e a série. Na série dos anos 60, né? O personagem principal da série era um personagem chamado Jim Phelps. No filme, o Jim Phelps existe e ele faz parte do filme e ele é interpretado pelo Jon Voight, né? Que é o pai da Angelina Jolie, pra quem não sabe, né? E o Jon Voight, né, nesse filme, ele é o vilão do filme, né? Isso já é um spoiler lá, tá? Do filme. E na série, ele é o personagem principal. Ele é o líder da Força Missão Impossível, né? Que é como é chamada o IMF, né? O IMF é a Missão Impossível. A IMF é Impossible Mission Force, né? Que em português ficaria FMI, Força Missão Impossível, né? E eles não traduzem para o português como Força Missão Impossível. Fica só Missão Impossível, né? E eles não traduzem o
como é que se fala? A sigla. Eles não traduzem, eles não falam a sigla em português. Né? Em inglês eles falam a sigla, o IMF, o tempo inteiro. Em português eles não falam a sigla FMI, né? Eles não falam. Em português, na dublagem, eles falam IMF, né? Não sei por quê. Eles não falam FMI. Acho que para não confundir a cabeça das pessoas, porque a gente tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Acho que para não confundir a cabeça das pessoas, eles não traduzem a sigla. Mas a gente tem essa série da década de 60. A série teve 7 temporadas. Ela vai de 1966 até 1973, né? E depois ela tem um revival lá na década de 80, que acho que teve uma temporada só. A série original foi exibida pela CBS nos Estados Unidos, depois pela ABC na década de 80. Mas a gente não vai falar sobre a série, a gente vai falar sobre os filmes. E o primeiro filme, a sinopse do primeiro filme é: durante uma missão de rotina em Praga, capital da República Tcheca, na Europa, o agente Ethan Hunt e seu grupo de agentes caem numa emboscada. Ethan descobre que apenas ele e uma outra agente sobreviveram. Ao ser acusado de ser o traidor que falhou a missão, ele foge e tenta provar sua inocência, mas o verdadeiro inimigo está dentro da própria agência. E aí a gente tem todo o desenrolar do que acontece, porque aparentemente todo mundo foi morto, né? Todos os agentes da equipe dele foram mortos e só sobreviveu ele e uma garota, né? E ele só descobre essa garota depois, né? No início ele acha que até ela foi morta, mas depois ele descobre que ela sobreviveu e ele recruta alguns membros antigos da IMF que foram desautorizados para ajudar ele a provar a inocência dele. E aí eles saem em uma busca aí desenfreada para poder completar a missão que o time dele estava tentando realizar, né? E nesse processo de completar essa missão, ele queria provar a inocência dele. Esse filme é muito bom. O primeiro Missão Impossível é muito bom. Ele tem ele é um thriller, assim, que deixa você pregado na tela. Ele tem, assim, uma ação muito, muito rápida. E ele é um filme muito rápido também. Então, você não vê o tempo passar quando está assistindo ele. Então é muito, muito legal. Os dois primeiros Missão Impossível, o primeiro e o segundo, eu assisti em VHS ainda, né? Eu não vi no cinema. Eu peguei na locadora para assistir lá em 1990 e pouco. 90 e pouco não, porque o segundo já foi em 2000. Mas o primeiro eu assisti acho que em 98. Não foi em 96 que eu assisti. Acho que eu assisti em 97, 98, por aí. Eu aluguei para assistir. Acho que um dos primeiros dinheirinhos que eu ganhei trabalhando em feira, assim. Eu juntei e pedi pro meu tio alugar para mim. Eu não tinha cadastro em locadora, mas eu pedi pro meu tio alugar para mim, para eu assistir. Eu passei na locadora e eu vi o pôster, assim. Aí eu gostava, eu já tinha assistido 007 nessa época. E eu pedi pro meu tio alugar, e meu tio alugou pra gente assistir. Meu tio também gostava muito de 007. E aí ele alugou, a gente assistiu. E foi muito legal assistir esse filme. E, enfim, eu gostei bastante, eu gosto bastante desse filme. Eu sempre que eu posso eu reassisto ele, porque eu gosto da ação desse filme e eu gosto muito do Tom Cruise nesse filme. E mesmo sabendo de toda a história, já sabendo de tudo que vai acontecer, é sempre da hora rever as coisas, sabe? Rever como as coisas acontecem e rever a história sendo contada de novo. E o tema do filme é muito bom, cara. E sei lá, eu gosto muito desse filme. E, bem, é o Brian De Palma, né? O Brian De Palma é um grande diretor e ele saiu muito bem nesse filme. Eu gostei bastante. E é isso.
sobre o primeiro filme é isso. Gostei muito. Recomendo que vocês assistam, façam maratona de Missão Impossível e pela ordem. Certo? Vamos pular para o próximo Missão Impossível. Missão Impossível 2. Lembrando que, segredo aqui, Missão Impossível é onde o Tom Cruise começou a fazer as maluquices dele no cinema, né? Não foi exatamente no Missão Impossível, na verdade foi no Top Gun. Mas o Missão Impossível foi onde ele se perpetuou fazendo as maluquices dele no cinema. Missão Impossível 2. No Missão Impossível 2, é um filme do ano 2000, né? Ele foi lançado em 2000. E ele foi dirigido pelo John Woo, né? O John Woo, para quem não conhece, é famoso pelas suas pombas. o John Woo é um diretor famoso pelas suas câmeras lentas e pelo seu amor por pombas. Uma sinopse do filme. Durante a aventura, o agente Ethan Hunt passa por locais como os Estados Unidos, a Espanha e o país predominante no filme, a Austrália. Dessa vez, a missão do agente é impedir o vilão Sean Ambrose de espalhar o terror para o qual a humanidade não está preparada. Qual é a história desse filme? O Sean Ambrose desse filme, ele é um ex-agente da IMF e ele já foi usado algumas vezes para se passar pelo Ethan Hunt em algumas missões. Então ele usa uma máscara, né? A gente sabe que a IMF usa máscaras assim realistas nas missões para que os agentes se passem por outras pessoas, né? E aí esse Sean Ambrose ele usava uma máscara para se passar pelo Ethan. E ele usa esse artifício para se aproximar de um cara, de um cientista que era amigo do Ethan e que confiava cegamente no Ethan e que estava de posse de uma arma química que tinha a possibilidade de infectar milhares de pessoas. Eu tenho uma curiosidade sobre esse filme, que a atriz desse filme, tem uma atriz nesse filme que eu passei muito tempo da minha vida achando que era a Zoe Saldanha. E eu descobri recentemente que a atriz que eu achava que era a Zoe Saldanha, na verdade, é a Tandy Newton. E eu jurava de pé junto que era a Zoe Saldanha. E não era. Mas tudo bem, né? Vida que segue. E, assim, esse é o filme mais fraco de toda a franquia Missão Impossível. Assim, ele não é ruim, mas ele é o mais fraco. E eu fico muito triste em dizer isso, porque eu gosto do John Woo. O John Woo tem filmes muito bons, como A Outra Face, por exemplo. Mas eu fico muito triste em dizer isso, porque eu gosto, né, do John Woo, mas, poxa, é o filme mais fraco, assim, da franquia. Foi o filme que, assim, tem menos, assim, de Missão Impossível pra mim, sabe? E ele é o filme que tem a indicação ao Framboesa de Ouro, né? Em 2001, ele tem a indicação duas indicações ao Framboesa de Ouro, como pior continuação e como pior atriz coadjuvante, né? Ao mesmo tempo, ele também venceu como a melhor a sequência de atuação, como melhor sequência de ação e melhor atuação masculina no MTV Movie Awards e foi indicado no Satellite Awards
para melhor fotografia, melhor edição, melhor som e melhor efeitos especiais. Mas, assim, é o mais fraquinho dos Missão Impossível na questão roteiro. A história dele é bem fraquinha e as sequências em si, apesar de ter umas sequências de ação até interessantes, é o John Woo, afinal de contas, mas o roteiro é meio fraquinho, assim. Então, assim, de todos os Missão Impossível, eu acho que é o mais fraco, né? Mas eu recomendo ainda assim que você assista por uma questão de sequência e assim, tem umas loucuras que o Tom Cruise faz nesse filme que valem a pena de ver visualmente, né? E é isso. Esse foi o Missão Impossível 2. Vamos para Missão Impossível 3. Missão Impossível 3. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, né? Tá assim na minha lista dos preferidos, assim. Esse terceiro filme, ele é dirigido pelo J.J. Abrams, né? E ele foi lançado em 2006, 10 anos depois do primeiro filme. E aí, o que a gente tem nesse filme? Nesse filme, a gente tem um Ethan Hunt casado, né? O Ethan Hunt casou e virou treinador dos membros da IMF, né? Dos caras que entram pra IMF. E ele começa já com... Ele é aquele filme que começa do final, né? Ele começa com o Ethan sendo interrogado pelo personagem do Philip Seymour Hoffman, que é o saudoso, né? Philip Seymour Hoffman, que é falecido, né? Faleceu depois desse filme. E ele alguns anos depois desse filme, na verdade. E ele tá interrogando o Ethan. E ele faz o personagem Owen Davian. Enquanto ele tá interrogando o Ethan não consegue responder as perguntas que ele quer. E ele atira na esposa do Ethan, que é a Julia. Né? E aí você fica estático, assim. Esse foi o primeiro filme do Missão Impossível que eu vi no cinema. E assim, você fica tipo... Caralho, que porra aconteceu aqui, tá ligado? Tipo, logo no começo do filme, assim, você fala... Puta que pariu. Só que aí a gente tem volta pro começo. E aí a gente dá uma retroagida e volta pra cena do Ethan na casa dele com a Julia, comemorando lá o noivado deles. E aí a gente começa com a história lá e tal. Assim, é um filme que eu gosto pra caramba, como eu disse. E aí, a gente... a primeira missão do filme é eles resgatarem uma agente que o Ethan treinou e que foi a campo e que acabou sendo pega por esse Davian, né? E enquanto eles estão salvando ela tenta falar uma coisa pro Ethan, tenta contar uma coisa pro Ethan e não consegue. E ela acaba morrendo porque colocaram uma coisa na cabeça dela, uma carga explosiva na cabeça dela, e explodem essa carga dentro da cabeça dela e ela morre. E aí... aí o Ethan... Aí acontece um bocado de coisa. Eles conseguem... eles conseguem pegar esse Davian. E aí, quando eles conseguem pegar esse Davian, eles conseguem levar esse Davian para os Estados Unidos. Quando eles chegam nos Estados Unidos, que eles estão levando o Davian para a sede do IMF, há um ataque ao comboio que está levando o Davian para o IMF.
conseguem libertar esse Davian. E aí esse Davian fala que vai pegar a esposa do Ethan. E nisso o Ethan corre para o hospital onde ela trabalha e chega lá, ele não encontra ela. E aí quando ele tá saindo do hospital, ele é cercado pela IMF, né? Pela CIA, na verdade. Ele é preso. E aí o chefe dele na IMF, né? Um dos chefes dele na IMF meio que dá um jeito de ajudar ele ali. E aí, pra depois ele descobrir que o cara é um cuzão arrombado enfim. E aí a gente volta para aquela cena dele sendo interrogado de novo. E aí ele consegue meter bala no David e matar o David. Mas aí é pra gente aprender que vida de agente secreto não é pra ser feliz, né? Mas ele termina o filme de boa com a sua amada Júlia e feliz da vida, indo pra sua lua de mel. Mas é um filme muito bom, esse filme. A ação desse filme é muito boa, o roteiro é muito bom e as atuações são maravilhosas. Eu gosto bastante desse filme e assim, é um dos melhores da franquia, sem sombra de dúvidas. Eu recomendo bastante esse filme, recomendo muito, 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 muito. Vamos para Missão Impossível 4. Até aqui, todos os Missão Impossíveis, eles são chamados de Missão Impossível 1, 2 e 3. A partir do quarto, a gente começa a receber nomes, né? Aí agora a gente tem os nomes dos Missão Impossível. O Missão Impossível 4 é o Ghost Protocol, né? Esse 3, ele foi dirigido eu falei que ele foi dirigido pelo J.J. Abrams. O 4, ele foi dirigido pelo Brad Bird. Pra quem não sabe, o Brad Bird, ele é o diretor de Os Incríveis e Ratatouille, tá? Só pra constar, assim, sabe? Ele é diretor de duas animações aí muito famosas antes de vir dirigir Missão Impossível Protocolo Fantasma. E, novamente, ele tem produção aí do Tom Cruise, né? E todos os filmes da franquia Missão Impossível tem a produção do Tom Cruise, né? Desde o primeiro. Então, assim, são filmes aí que ele idealizou e ele produziu. Vamos lá. A gente tem aqui uma sinopse rápida que é: após um atentado terrorista destruir o Kremlin, o agente Ethan Hunt e sua equipe são responsabilizados enquanto o presidente dos Estados Unidos inicia o protocolo fantasma, fechando a IMF. Sozinhos, Ethan e sua equipe precisam limpar seus nomes e da organização enquanto enfrentam um perigo terrorista que ameaça causar uma guerra nuclear. Nesse filme, a gente tem a estreia do Jeremy Renner como membro da equipe, né? E a gente tem o Simon Pegg entrando como agente de campo. No filme anterior, no Missão Impossível 3, o Simon Pegg já tinha entrado como agente, mas um agente dentro da como agente interno, né? E agora ele entra como agente de campo. E agora a gente tem. E aí, qual é do Ghost Protocol, né? O Ghost Protocol, ele é um filme muito bom, né? A gente tem aí
o Jeremy Renner estreando na franquia, né? E a gente tinha a esperança, né, de que ele fosse fazer uma participação maior na franquia e tudo mais. Ele volta também no próximo filme, eu vou falar dele no próximo filme. Mas nesse filme ele se sente meio que culpado, né, durante todo o filme. E nesse filme a gente tem um Ethan também um pouco recluso, assim, porque ele tá sem a Júlia, né? Pra quem não lembra, ele terminou o terceiro filme casado. E quando ele volta agora no quarto, ele já tá sem a Júlia. Mas aqui a gente tem um início de filme onde o Benji, que é o Simon Pegg, a Jane Carter e o Kurt Hendricks, que é o Michael Nix, não sei pronunciar o sobrenome dele, eles estão numa missão e o Kurt acaba sendo morto por uma assassina e eles perdem uma lista de códigos lá, de códigos nucleares lá. Códigos nucleares? Não. Uns códigos aí que eles perdem. E não, são códigos nucleares russos. E aí eles perdem esses códigos. E aí não, desculpa, não é o Kurt Hendricks, é o caramba, como é o nome dele? Acho que esse Trevor Hanway. Ele morre e aí ele perde essa lista que eles tinham resgatado essa lista. E aí ele perde essa lista para essa assassina que vai vender essa lista para um outro cara. E aí eles perdem essa lista e eles precisam recuperar essa lista, né? Eles tentam recuperar essa lista primeiro, né? Antes que é quando ocorre a destruição do Kremlin. E aí eles não conseguem, aí tem toda a ação do filme em torno de recuperar essa lista. E todo esse trabalho é feito, né? Enquanto todo esse trabalho é feito, a gente tem, além de todo esse trabalho, a gente tem o dilema também do personagem do Jeremy Renner, que se culpa pela morte da mulher do Ethan Hunt, né? E é legal que no final do filme, depois que a gente tem toda a resolução, né, do problema, do problema da lista, a gente descobre que a Júlia tá viva, na verdade, né? E a gente descobre que foi tudo orquestrado pelo Ethan e o secretário de segurança, né? O antigo secretário de segurança, que agora tá morto, né? E não foi contado pro personagem do Jeremy Renner, né? Porque ele era responsável pela segurança dos dois. Mas ele não podia saber disso. Mas a menina tá viva. E aí o Ethan conta pra ele, né? Fala, bem, eu preciso te contar pra você não ficar se sentindo mais culpado por isso. E aí ele conta pro cara e fala, mano, eu posso contar com você quando eu precisar? E aí ele pega o telefone e fala, bem, pode ligar então. E aí acaba o filme. Então é muito interessante essas duas coisas acontecendo simultaneamente durante o filme. Então é bem legal. Eu acho que a forma como esses dois roteiros funcionam simultaneamente é bem interessante de ver. E funciona, não é. Você não fica disperso enquanto as duas coisas acontecem. É bem legal, é bem interessante isso. E, enfim, Ghost Protocol também é um dos meus preferidos, assim,
Tá na minha lista aí, tá no meu top 3 aí de filmes prediletos da franquia. Vamos pra o Missão Impossível 5, mais conhecido como Nação Secreta. No final do 4, né, o Ethan recebe um telefonema falando sobre o sindicato, né? E aí vamos para a sinopse aqui, ó. A sinopse é um pouco mais longa. Após evitar que armas de gás fossem vendidas a terroristas chechenos, o agente da IMF, Ethan Hunt, é capturado por um grupo terrorista de agentes espiões de vários países que foram dados como mortos, chamado Sindicato, e consegue fugir graças à ajuda de uma mulher misteriosa. Ethan contata o diretor de operações de campo da IMF, William Brandit, e fica sabendo que a organização secreta foi dissolvida e que todos os agentes devem se apresentar à CIA. Ethan sabe que tanto a CIA como os aliados ocidentais não acreditam na existência do sindicato, então resolve continuar as investigações sozinho. 6 meses depois, ele pede ajuda a seu amigo agente Ben Jindan, e os dois se encontram em Viena, mas não conseguem evitar um novo ataque terrorista daquela organização criminosa. Ethan revê a mulher que o ajudara antes, que se revela como a agente britânica Ilsa Faust, e que está infiltrada como assassina do sindicato. O trio, mais William Brandt e Luther Stickel, se encontram no Marrocos e resolvem continuar a luta contra o grupo terrorista, mas agora os ex-agentes do IMF são procurados pela CIA como traidores e suspeitos dos ataques criminosos. Esse filme é da hora, esse filme é muito bom. E ele tem a adição da Ilsa Faust e do... Como é o nome dele? Alec Baldwin, como Alan Hulley. O Alec Baldwin entra como diretor da CIA, nesse caso, e ele é ele que manda fechar a IMF, né? Eu acho esse filme muito bom. E aqui a gente tem a primeira aparição do Solomon Lane, né? Que é o chefe do sindicato. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu gosto muito desse filme porque a gente tem aqui o Tom Cruise no seu estado mais puro de maluquices e de loucuras, assim, com moto, com saltos e com tudo que ele pode fazer de maluquice que ele consegue com veículos e com peripécias, assim, loucas, né? No filme anterior, ele salta de um prédio por uma janela e é segurado pela barra. Aqui ele desce de uma altura gigantesca por uma corda. Ele faz umas coisas muito loucas. Eu acho engraçado que nesse filme a atriz que faz a Ilsa Faust, né? A Rebecca Ferguson, ela tem uma entrevista dela que ela fala que enquanto eles estavam descendo a corda, ela ficava gritando no ouvido do Tom Cruise porque ela achou que não ia acontecer isso, que ela ia ter uma dublê pra fazer a cena e ele simplesmente pega ela na hora e desce a corda do nada, assim. E ela começa a gritar. É muito engraçado essa entrevista dela. E esse filme é muito bom, cara. O Sindicato... Esse é o primeiro filme dirigido pelo Christopher McQuarrie. Tem a produção também do J.J. Abrams e do Tom Cruise. E ele foi lançado em 2015, né? Aí quase 20 anos depois do primeiro filme, né? Ou seja, essa é uma das franquias aí junto com... Não é tão velha quanto 007, mas aí tá... É uma franquia de espionagem que tá se consolidando tanto quanto 007, né? Daqui a pouco vão só trocar o Tom Cruise e vão continuar com essa porra.
Mas é um filme também que passa por alguns países também. E assim, é uma loucura total, assim, esse filme. Ele constrói uma narrativa aí sobre essa nação secreta muito interessante. E, e toda a construção do Solomon Lane e da persona dele e de como ele age e as motivações dele são muito interessantes e é um vilão muito interessante. Acho que tirando o Davian, né, que é um vilão muito filha da puta, assim, e muito filha da puta mesmo, que assim é um vilão e assim ele é um vilão no melhor termo da palavra, por isso que eu gosto muito daquele filme. O Solomon Lane talvez seja um dos melhores vilões da franquia Missão Impossível. E eu acho que assim o Rogue Nation, né, o Nação Secreta é assim o, o, o melhor filme assim de Missão Impossível pra mim. Tirando o mais recente, ele é assim o melhor filme de Missão Impossível, talvez assim, pra mim. Eu não digo mais recente porque o mais recente ele é dividido em duas partes, então eu preciso ver a segunda parte pra eu ver o todo. Mas por enquanto acho que o Nação Secreta é o melhor filme, seguido de perto pelo terceiro. É, Tá aí, tá aí. Acho que é assim. Acho que essa é a minha sequência aí de melhores filmes de Missão Impossível. Vamos passar pro sexto filme aqui. Sexto Missão Impossível, com a estreia aí do nosso querido Henry Cavill. Efeito Fallout. Esse estreou em 2017. Esse estreou em 2017. Nesse aqui, a gente tem a volta do. A gente tem a volta do elenco. Do elenco, né? O Ving Rhames, o Simon Pegg. E a gente tem a volta da Rebecca Ferguson como a Ilsa Faust, né? E a volta do Alec Baldwin também. E aí a gente tem as estreias do Henry Cavill, né? Como o August Walker e a estreia da Angela Bassett, né? Também como a Erika Sloane, a nova diretora da CIA, já que o Alec Baldwin virou o secretário de defesa, né? Qual é a história desse filme? Nesse filme a gente tem de volta o Solomon Lane, né? Dessa vez. Ele tá preso dessa vez. E. Dessa vez a gente tem também. A gente tem também. Como é o nome dela? A gente tem a Viúva Branca, né? Também nesse filme. A estreia dela nesse filme. E também temos a volta do Christopher McQuarrie como diretor. E esse filme ele estreou em 2018. Eu acho que acho que o mais curto, né, período entre um filme e outro. 2015, 2018. Acho que foi o mais curto período entre um filme e outro. E esse aqui, nesse filme, o Tom Cruise fraturou o tornozelo.
saltando de um prédio e outro. Muito louco. Pra vocês verem. Porque ele é doido, ele fica fazendo as cenas malucas lá. E acho que é nesse aqui que ele fica. Não foi nesse, foi no Rogue Nation que ele ficou pendurado pra fora do avião. Enfim, nesse aqui a gente tem a gente tem uma começa com eles perdendo. Eles 3 ogivas nucleares foram roubadas, né? 3 ogivas não, 3 núcleos de plutônio foram roubados, que dá para construir bombas, né? Bombas nucleares, né? Foram roubados. E aí eles tentam recuperar esses núcleos. Eles conseguem meio que recuperar, mas eles são surpreendidos por membros do que a gente acredita ainda serem o sindicato, né? E a vida do Luther é colocada em risco e o Ethan coloca a vida dele como prioridade, salva a vida dele, mas acaba perdendo os núcleos, né? E aí ele acaba sendo novamente culpado por isso e tudo mais. E aí ele entra numa corrida para tentar recuperar esses núcleos, né? E aí a CIA meio que intervém e fala: não, agora que vocês fizeram essa merda aí, a gente vai entrar no caminho aí e vocês vão ter que fazer do nosso jeito. E aí colocam um agente deles junto com a IMF para trabalhar junto com a IMF. Que é justamente o personagem do Henry Cavill. Que depois a gente descobre que é um grandíssimo filho da puta que tá junto com o Solomon Lane para tentar fuder com tudo, né? E eles escolhem justamente um lugar onde está a ex-mulher do Ethan, né? Que é a Julia, que agora tá casada com outro cara e tudo mais. Mas ela tá lá, né? E aí, mano, aí é uma putaria do caralho. Aí tem luta de helicóptero, tem o Ethan, o Tom Cruise pilotando um helicóptero e tentando derrubar um helicóptero com o outro e conseguindo, o que é maravilhoso. Cara, esse filme assim, é maravilhoso. Tem um roteiro muito bom. A história dele é muito boa, é muito bem construída. Os diálogos são muito bons. A ação é muito boa desse filme. E, assim, o personagem do Henry Cavill é muito bem feito, é muito bem construído. Mesmo que você suspeite que ele é um filho da puta, você ainda se surpreende com quão filho da puta ele é. E assim, tudo é muito bem feito. As personagens são bem construídas, tanto os personagens principais quanto secundários. E eu gosto muito desse filme também. Tá em terceiro lugar para mim entre os melhores filmes da franquia. E merece toda a sua atenção. E vamos pro último filme, porque esse vídeo já está ficando longo demais. O último filme é o filme mais recente da franquia, Missão Impossível, Dead Reckoning Parte 1, ou Ajuste de Contas Parte 1. A ascensão de uma inteligência artificial rebelde designada a entidade leva a equipe do agente Ethan Hunt da IMF a buscar um par de chaves que poderia detê-la, cruzando o caminho de criminosos internacionais para consegui-la. No meio desse caminho aí, para conseguir essas chaves, ele vai cruzar o caminho da Ilsa Faust mais uma vez, mas também vai cruzar o caminho de uma nova personagem, que é vivida pela Hayley Atwell, que é a Grace. Para quem não sabe, a Hayley Atwell é a nossa querida Capitã Carter, ou Agente Carter, como você preferir, da Marvel. E
E esse filme é novamente dirigido pelo Christopher McQuarrie. O Christopher McQuarrie, ele fez o que ninguém mais fez. Foi o primeiro a dirigir mais de um filme da franquia Missão Impossível. Ele já dirigiu 3. Os 3 últimos foi ele que dirigiu. Esse filme tem, novamente, produção do Tom Cruise e do Christopher McQuarrie. Os 2 últimos, aliás, os 3 últimos tiveram produção do J.J. Abrams, esse não teve. E aí a gente tem agora uma história toda, né, aí toda envolvida nesse tema de inteligência artificial. Assim, esse filme, ele, além de ter todo esse tema de inteligência artificial, ele brincou um pouco com o passado do Ethan. Então ele voltou lá no tempo e voltou no tempo antes do primeiro filme, né? E ele mexeu com o cânone do primeiro filme, assim, antes do primeiro filme. Então ele colocou um personagem nesse filme que existe antes do primeiro filme, né? Que é o Gabriel, né? Ele é responsável pela morte de uma pessoa importante pro Ethan antes do primeiro filme, que mais ou menos fez parte da entrada do Ethan pro IMF, né? Ou que fazia parte de uma das primeiras missões do Ethan no IMF, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente agora, apesar de ter visto o filme há umas duas semanas atrás. Mas eu realmente não lembro agora exatamente. E aí a gente tem esse interlúdio aí. Bem, eu gostei do filme. Não é um filme... É um filme bom. O roteiro é bem legal, assim. Mas eu acho que, como ele é um parte 1, a gente precisa do parte 2 para ter um fechamento, né? E entender exatamente como essa história vai se fechar de verdade. Eu preciso de mais dados ainda para ter uma visão completa. Mas eu gostei dessa primeira parte, num geral, né? Eu gostei dos personagens que foram apresentados, eu gostei da estrutura que foi apresentada, e eu gosto dessa ideia de brincar com a inteligência artificial. Eu acho que foi um pouco, como é que eu vou dizer... Não exagerado, mas foi um pouco viajado, assim, como a inteligência funciona e como a entidade funciona, mas eu acho que tem tudo para ser muito bem trabalhado num próximo filme, e como ela vai se fechar e como a gente vai entender mais como funciona ela no próximo filme. Mas é isso, eu acho que tem tudo para ser muito bom esse desfecho aí desse filme. Então é só esperar e correr pro abraço aí nesse filme Dead Reckoning Parte 2, né? Que, ao que tudo indica, será lançado ano que vem. Então esperamos, vamos ver como é que vai ficar essa greve dos roteiristas e dos atores, e esperar aí para ver como é que vai ficar. Agradeço a todos pela audiência de sempre. Gostaria de lembrar que nós temos o padrinho do VideoQuest, padrim.com.br/video_quest. Temos também o Pix do VideoQuest, videoquest@live.com. Considere se tornar um padrinho ou fazer uma doação pra gente através do Pix. Lembrando que através do Pix você também pode comprar um Sexta Quest, que é a nossa live de sexta-feira. É só mandar um Pix pelo videoquest@live.com no valor de R$50, e aí, através da mensagem do Pix, escolher o tema. Lembrando, o tema tem que ser uma série ou uma trilogia de filmes, ou um filme só, para que a gente possa fazer a live e comentar para vocês, certo? Segue a gente também na rede social, Video_Quest no Twitter, VideoQuest Oficial no Instagram. E me segue aqui na minha rede social, Azrael Lima, @Azrael Lima em tudo aí. E principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu sou mais ativo.
mas me segue lá. E é isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí um like, um comentário e me diz se você gosta de Missão Impossível também e o que você está esperando pro próximo filme, beleza? Muito obrigado e até a próxima.